prisões são feitas para não deixar ninguém que entra sair, certo? Mas hoje eu vou mostrar para vocês algumas fugas inacreditáveis de algumas prisões, usando túneis e até armas, então fique comigo nesse vídeo para vocês descobrirem essas fugas. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar sobre fugas inacreditáveis de prisões que, se não tivesse fotos, a gente não iria acreditar. E eu já quero pedir para vocês deixarem like aqui no comecinho do vídeo e não esquecer de se inscrever aqui no canal para não perder nada. Então, vamos lá! No século XVI, membros de uma igreja católica eram perseguidos na Inglaterra. O jesuíta John Gerard foi preso e colocado na Torre de Londres. A Torre de Londres era uma das melhores prisões na época em questão de segurança. Um dia, Gerard se juntou com outros dois condenados, subiram no topo da torre e lá de cima jogaram uma corda. O plano deles era jogar a corda e descer por ela. Porém, nessa prisão, eles eram torturados diariamente e na noite anterior, Gerard tinha sofrido bastante e mal conseguia ficar de pé. Porém, graças aos amigos dele que esperavam ele do lado de fora, ele conseguiu escapar. Como os amigos dele sabiam, ele escreveu uma carta descrevendo todo o plano de fuga usando suco de laranja, o que tornava a carta invisível. Sobibor era um campo de concentração dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, que ficava na Polônia. Lá eles torturavam muita gente e as fugas não eram uma coisa muito frequente, porque cada prisioneiro que tentasse fugir, os guardas matavam um bom tanto de outros prisioneiros para mostrar a lição. Então foi quando dois prisioneiros começaram a armar uma missão. O plano era básico, era matar o tanto que eles conseguissem de guardas para tentar dominar o depósito de armas. Eles mataram 11 soldados usando facas que eles mesmos fizeram. Porém, alguns guardas acharam o corpo de um soldado e os prisioneiros já logo pensaram que era o fim, que eles estavam muito encrencados. Mais de 600 prisioneiros começaram a correr desesperados para os portões e para as cercas e os guardas atirando para todo lado. Traduzindo, 300 prisioneiros conseguiram fugir e 300 perderam a batalha. Foi a maior fuga em massa da história da Segunda Guerra Mundial. Hawicz era um tenente polonês que foi preso no início da Segunda Guerra Mundial. Ele foi acusado de ser um espião e foi colocado num campo de trabalho forçado na Sibéria. Porém, por ficar no Polo Norte, foi uma ajuda a mais para o Hawicz fugir da prisão. Ele e mais 6 companheiros fugiram numa nevasca, porém eles não sabiam para que direção seguir, já que a prisão ficava no meio do nada. Mas eles não queriam desistir e ter que voltar para a prisão. Então foram em direção ao sul, desviando de todas as cidades que apareciam. Eles saíram da União Soviética, passaram pela Mongólia, cruzaram o deserto de Gobi, o Himalaia, e nessa caminhada alguns não aguentaram, porque essa aventura aí durou 6 meses. E Hawicz só parou na Índia, ele andou cerca de 6.500 quilômetros. Kolditz era uma das maiores prisões nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A prisão parecia um castelo em cima de uma montanha e logo abaixo tinha um rio, então zero chances de alguém conseguir escapar de lá. Mas 2 pilotos viram que era o local perfeito para uma fuga no ar. Eles começaram então a montar planadores, ninguém nem imaginava que eles estavam usando pedaços da cama que eles dormiam para fazer esses planadores. O plano era empurrar o avião de cima da torre e passar por cima do rio, mas um exército aliado acabou entrando na prisão e liberou todo mundo, então ninguém precisou fugir. E falando de campo de concentração, não dá para deixar de falar do mais famoso, que era o Auschwitz. E Alfred Wetzler foi o fugitivo da vez. Ele sabia que iriam construir um prédio ao lado, então ele viu várias madeiras por lá e resolveu se esconder dentro de uma dessas madeiras. E à noite, quando teve uma oportunidade, ele e mais alguns fugitivos fugiram para a floresta e o guia dele, gente, era um Atlas infantil. Bom, vimos até agora vários jeitos que usaram para escapar da prisão, mas tem um outro jeito que se chama mentindo. Claro que a mentira precisa convencer a pessoa. Como Frank Abagnale, antes de sair, ele passou o plano para alguém do lado de fora da cadeia, e o plano era o seguinte: falar para os guardas que ele não era só um preso, ele era um agente para averiguar a taxa de violência dos guardas na cadeia.
que ele estava preso para ver se os guardas estavam cumprindo seus devidos papéis. Os guardas suspeitaram, claro, mas ele passou um telefone do seu superior. Os guardas ligaram para esse suposto superior e ele confirmou tudo que ele era um inspetor e até parabenizou os guardas pelo trabalho. Então, no dia da fuga, ele só precisou falar para os guardas que ele iria do lado de fora encontrar o supervisor dele. E é isso, gente. Fuga concluída com sucesso. John Dillinger, nos anos 30, era o maior procurado pela polícia. Ele foi pego e colocado numa cadeia indiana, que era a prova de fuga. Depois de avaliar o lugar e ver que era meio impossível de fugir, Dillinger resolveu fugir na marra. Ele precisava de uma arma, claro. Ele passou semanas e semanas fazendo uma arma de madeira, usando uma tábua que ele usava para lavar as roupas. E foi batendo nela até conseguir esculpir uma arma. Então ele enganou um policial e começou o plano de fuga dele. Então ele foi andando na prisão e fazendo os policiais de reféns até chegar na garagem. Ele precisava de um carro para fugir, mas ele não quis qualquer carro, ele escolheu logo o carro do xerife. Nessa prisão muito conhecida, houve 14 fugas. Frank Morris e mais 2 irmãos descobriram que o bloco onde eles estavam não era vigiado. E, gente, eles começaram a cavar no concreto usando uma moeda de 10 centavos e uma colher. E também usam um aspirador de pó que eles usavam como uma broca. E para disfarçar o barulho, eles ficavam tocando uma sanfona. Quando os policiais perceberam que não tinha mais ninguém na cela, já era tarde demais. Porém, Alcatraz era numa ilha, então como eles conseguiram fugir, eles usaram alguns casacos de borrachas que os outros presos deram para eles e eles fizeram botes. E adeus! Mais uma vez voltamos na Segunda Guerra Mundial, no campo Haux. Tipo, era um campo que parecia que ele foi feito para as pessoas conseguirem fugir, entendeu? Para vocês terem uma ideia, eles fizeram 3 túneis de fuga, para que se os alemãos descobrissem um, eles teriam outros 2. A ideia principal era que 250 prisioneiros conseguissem fugir. Os túneis eram equipados com madeiras e materiais para construção, bombas de ar para eles conseguirem respirar lá de baixo e até luz elétrica, mas na fuga somente 70 prisioneiros conseguiram fugir. Se você nunca ouviu falar de El Chapo, eu vou contar pra vocês. Ele foi um dos maiores traficantes de todos os tempos. Em 2015 ele sumiu. Sim, gente, ele sumiu das câmeras de segurança que filmava ele. Claro que foram averiguar o porquê dele ter sumido desse jeito e descobriram um túnel de 1,5 km de comprimento, mas não era só um túnel comum, ele tinha luzes e até uma moto. O mais intrigante é que essa foi a segunda vez que ele foi preso e a segunda que ele conseguiu escapar. Em 2001 ele também fugiu, mas foi uma coisa meio que estilo de cinema. Ele saiu da sua cela, se escondeu dentro daqueles carrinhos que leva roupa suja e ficou escondido lá. Empurraram ele para um caminhão e ele seguiu viagem. Óbvio que todos foram comprados. E uma atualização rápida para vocês, ele se encontra preso novamente. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês, porque eu sei, né, que é trágico fugir da prisão, mas alguns acabaram sendo até engraçados de tão inacreditável que foi essas fugas. E se vocês quiserem uma parte 2, deixem aqui nos comentários que eu trago pra vocês. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal pra não perder nada. Beijo e até o próximo vídeo.